eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje eu estou aqui com Antônio Batalha, idealizador do Eco Boi Ametista. Seu Antônio, obrigada por ter aceito o convite de papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Satisfação, amiga Hélia. Meu cordial cumprimento. Seu Antônio, o senhor está aí na ilha de Caratateu, a mais conhecida como Outeiro. Me conte como surgiu o Eco Boi Ametista. O Eco Boi Ametista surgiu em 2010, em brincadeiras de rua. A gente via por televisão boi, como boi lá do Ver Peso, da Cidade Velha, e a gente resolveu querer fazer um boi para caminhar na rua, né, para chamar a atenção das crianças, os amigos meus e eu. E aconteceu. A gente fez o boi e a gente conseguiu chamar a atenção da molecada. Alguns queriam estar puxando o rabo do boi, o boi inicialmente aí foi se desmontando e a gente chegou no desafio de querer fazer o boi ficar mais parecido com o boi. E hoje em dia ele está mais parecido, a gente já conseguiu fazer até a cabeça dele estar mexendo, a gente colocou mecânica de cano. Como trabalho com reciclável, foi que deu certo. Seu Antônio, como é que o senhor trouxe a reciclagem para o boi bumbá? Me explique isso. A precisão de construir o boi. A precisão de construir o boi, eu tive que ver material reciclável. Inicialmente, eu ia até o Ver Peso para comprar aquelas varas é uma vara que o pessoal usa para fazer tala. A gente corta, enfia as talas nela, aí a gente fazia o corpo, a gente ia torcendo, tudinho. E aí a gente não tinha condição mesmo de comprar. E aí foi o que eu construí ele de cano. Agora ele é feito, a costela dele, o circular dele é de cano e arame. O pessoal joga muito pedaço de fio na rua, a gente conseguiu fazer o corpo, o esqueleto, e aí a gente conseguiu o papel craft. Papel craft que de carnaval o pessoal usa muito. E depois colocamos uma esponja sobre ele e um tipo de tecido branco. E aí ficou o boi, a saia dele é roxa, justamente em prol do nome ametista. A gente escolheu a ametista por ser uma preciosidade, uma pedra rara. E o pessoal usa até, ela é tão dura que o pessoal usa ela para furar, quebrar concreto, né? E aí a gente gostou do nome ametista, uma preciosidade. E foi assim que a gente construiu ele, né? E aí depois pessoas chamaram nós, evento da prefeitura, pelo número de pessoas que estava sendo aderido, nós estávamos fazendo arrastão, cortejo, aí a gente teve que aprender a cantar. E lá aprendemos. Aí a gente foi aprender a toada para ficar mais organizado. A gente foi se organizando. E aprendendo a cantar as toadas, a gente, e agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que se aprimorar na história do boi. Agora vamos buscar o pajé, vamos construir o pajé, assinar a história do boi, bora fazer cenário. E assim foi, depois foi ficando sério. Aí, quando veio isso de 2010, o tempo fosse, quando veio, a gente já estava se apresentando, já por pessoas indicarem nós, a gente já estava se apresentando nos eventos de Belém. E aí, para nós, passou a ser novidade isso, né? A gente, igual, assim, o Outeiro, a gente já diz que é o interior. Então, para muitos de nós que a gente não tem o hábito de sair, a gente ficou, assim, intimidado, mas, assim, depois a gente viu que era um desafio. Quem estava debaixo do boi que era eu, o Tripa. Senhor, é o tripa do boi até hoje, seu Antônio? Dois tripas do boi. Eu, tripa oficial. Aí já sou eu que não tenho vergonha, fico embaixo mesmo e faço todo o que tem de fazer para chamar a atenção, né?
a dança do boi. Fazer o passo para um lado, para o outro, dar o girado. E aí, assim a gente está. E agora a gente está parado há mais de 3 anos, desde quando entrou a pandemia. Agora a gente está querendo trabalhar, a gente está querendo agora poder voltar, agora se organizar para voltarmos novamente, né? E aí eu botei o nome Eco Boi, era só boi ametista de Caratateuá. Já colocamos o nome Eco em razão de eu trabalhar com material reciclável. Por eu trabalhar com material reciclável e ele ser criado com do material que eu tinha acesso, então os catadores, aí eu tive a ideia, quando era evento que tinha alguma coisa para chamar os catadores, aí a forma de eu levar os catadores era também levando o boi para a rua. Era a forma de uma diversão. Era uma diversão. Aí, Eco-Boi. O Eco-Boi ametista. As indumentárias do Eco-Boi ametista, o pajé, a sinhazinha e o tripa, eles se vestem também com material reciclado? A maior parte do material é reciclável, que a gente faz. Né? Pessoas que conhecem, que sabem como fazer, aí nos dá ideia pelo custeio. Seu Antônio, o senhor me falou que o Eco-Boi ametista ele é todo feito de material reciclado, de cano, de fio de alta tensão. Isso torna o boi mais leve. E, sendo ele mais leve, fica mais fácil ser tripa de boi? Isso mesmo. Por esse motivo, o desafio era fazermos o boi ficar mais parecido com o boi. Todo ano a gente refazia ele. E o desafio era ele ficar mais leve. Sendo ele mais leve, ele continua tão quente quanto um outro tipo de boi-bumbá? Permanece quente. Suporta mesmo o calor. A gente suporta até o momento que der uma brechinha de disfarçadamente puxar o boi, aí é o tempo que a sinhá começa a dançar, o pajé, as índias, é o momento que o tripa disfarçadamente ele baixa o boi, o pessoal está vendo o boi baixo, mas atrás a gente já está levantando o quadril dele para estar respirando. E baixa de novo. Bebendo uma água, né? Que ninguém é de ferro, não é? Isso. Seu Antônio, tripa de boi é um personagem que ele não é conhecido, porque ele fica embaixo do boi. Isso. Mas é um personagem extremamente importante, porque ele que dá vida ao boi, não é verdade? Tem que ter o tripa, né? Se não tiver o tripa, como é que o boi vai caminhar? Como é que o boi vai dançar? Então, é o tripa quem tem essa missão, tem essa responsabilidade de fazer com que o boi faça danças que possam também atrair atenção, chamar a atenção do público. No momento que estou ali dançando, eu me vejo obrigado a esquecer a minha pessoa. Eu me inspiro ser um boi. Sim. É impressionante, é isso. Eu me inspiro ser um boi. Olho, balanceio, faço balancear com o pescoço, ponho minha mão no buraco lá do pescoço dele, que ele mexe agora a cabeça. E aí ele vai fazendo, também eu vou acompanhando. E aí o meu pé fica para um lado e para o outro. Quando eu já estou pulando de um lado para o outro. É a emoção, é eu querer ser o boi naquele instante que faz eu já não estar mais nem sentindo o passo. Na verdade, né, seu Antônio, o tripa do boi é a alma do boi, né? Isso, o tripa do boi, ele tem que estar todo o tempo olhando sempre para assinar. Assinar faz diversos sinais, né? Com a mão, quando é para ele vir, quando é para ele se afastar, quando é para ele correr, que a assinar, ela está dançando, ela está, aquela saia dela grande, né? Então ela fica se abanando, ela chama a atenção do pessoal porque ela fica dançando. E aí, quando ela faz o chamado do boi. De repente, tem algumas toalhas que a gente, de repente, vem chegando assim, a sinhazinha do meu boi, com seu bailado me chamando para dançar, mais bonito que as estrelas lá do céu, é a sinhazinha com seu laço e chapéu. Aí o boi ele entra, eu me incorporo ali, eu viro o boi. Vocês têm toadas próprias ou o senhor pega emprestado de algum outro boi as toadas para dançar? Falou bem, os garotos
os garotos que fazem toadas, né? E a gente nunca levou ele para gravação. Nunca foram levados, nunca foram gravados. Oficialmente, a gente nunca trabalhou isso, né? E quando a gente vê, a gente já ouviu já ser cantado em outros lugares e a gente não pode reivindicar. Minha ilha, fiz em Belém a morada, tem a Belém grande apego, Caratateu a amada, minha ilha é um sossego, Itaiteu a boiada, um grande amor, meu chamego. Isso são as crianças daqui, do projeto mesmo, que se inspiraram e fizeram. Depois a gente já viu ser cantado em outros lugares e é uma coisa assim que a gente não briga, a gente não briga por autoria. A gente tem que mudar isso, né, seu Antônio? Porque criação é criação, né? Seu Antônio, me diga quem são essas crianças e que projeto é esse? O projeto Eco Boi Ametista. Quando a gente fazia ele, aí a gente... Aqui mesmo é o espaço. É por isso que é o símbolo ambiental. Tudo está relacionado ao lixo. E o espaço aqui é esse que a gente ensaia. Aqui a gente senta, quem tem os meninos do violão e o boi fica na longa distância e os meninos ficam ensaiando. Eles é que ficam no entusiasmo deles e quando vê, o boi sai fora de época. Seu Antônio, então, o senhor tem esse projeto Eco Boi Ametista, que abrange as crianças de Caratateu. O senhor tem ideia quantas crianças são beneficiadas com esse projeto? E o que exatamente elas fazem nesse projeto? É cultura ou elas trabalham com outras coisas, como, por exemplo, aprender a fazer a reciclagem dos produtos? Elas aprendem a fazer as vestimentas e elas buscam aprender a querer tocar os instrumentos dos mais velhos. Os mais velhos ficam ensinando, tiram um tempo para ensinar violão. É isso que acontece. Eles se agrupam para se aprimorar na cantiga. Entendi. Que a gente diz que cada apresentação, se todos cantam, fica bonito. Entendi. Então, vamos cantar com facilidade, vamos tocar, vamos se apresentar, vamos cantar, vamos dominar, para que a gente passe às pessoas aquela confiança do nosso gostar. Seu Antônio, então, além do violão, vocês aí com o projeto Ensina os Meninos a tocar barrica. Isso. Tocar maraca também? A maraca. Já a barrica é o ritmo que a gente já tem memorizado, o tuca-catu, catu-cacatu, catu-cacatu, catu-cacatu. Aí os amigos, os meninos resolvem fazer competição. Fica dois fazendo tuca-catu e fica outro fazendo catu-cacatu. Aí quando vê outro já quer catu-cacatu, cacatu, aí unifica o barulho. O tuca-catu, catu-cacatu, catu-cacatu, cacatu, cacatu. E é isso que eles gostam, né? A gente observa, as crianças gostam muito de fazer som, eles gostam muito de fazer. Antigamente é barulho, aí a partir do momento que eles aprendem já não é mais barulho, aí eu digo que já é canção. E quem é o maestro dessa história todinha? Eu estou falando maestro musical, é o senhor, seu Antônio? Não, são os amigos mesmo que já têm, que eles aprendem, né? Pelo carruar, pela correria deles de trabalho, e aí eles passam, os que são mais astutos de aprender rápido, passam para os outros. A gente nunca teve a oportunidade de fazer assim, de uma forma assim, oficina, como a gente vê por aí. O Curro Velho é muito distante. Inicialmente, os mais velhos do grupo, eles se deslocavam para lá. Aí uma pessoa aprendia e trazia para passar para os outros. O amigo André Tarubá, ele agora, de vez em quando vem aqui, ele já está até ensinando também alguns de nós, né, a fazer uma atualização. A gente agora está trabalhando, a gente precisa se atualizar. Seu Antônio, o senhor está falando sempre em reciclagem. Conte para a gente como é esse seu trabalho de reciclagem. O trabalho de reciclagem, a gente armazena ele em alguns terrenos para dar um volume grande, a gente deduz que já tem toneladas, aí a gente comercializa e a gente distribui o valor. Né? Tem muita gente hoje comprando material reciclável. É por isso que está aumentando o número de catadores na rua também. Está sendo uma nova frente de trabalho.
Seu Antônio, o senhor estava me falando que vocês fizeram um trabalho no Rio Maguari. Me conte como foi isso. Gente, o Cata Caratateu inicialmente, em razão de nós irmos apenas para pescar, a gente passou a perceber o número aumentando de material reciclável, né? Recipiente que boa, recipiente de shampoo, garrafa PET, pedaços de cadeira, plásticos diversos, plástico duro, plástico fino, e a gente resolveu fazer um teste de armazenar eles para ver o tanto que ia dar. E a gente armazena num bag. O bag é um tipo de sacola branca grande, um plástico grande. A gente conseguiu encher em um dia 5 bags. Nossa, isso é muito lixo. E aí a gente ficou assim, olha. Só o que deu para a gente conseguir pegar nesse dia 5 bags. Daí a gente resolveu se programar para estar sempre pegando. A gente ajeitou o terreno, aí a gente sempre busca ter um terreno próximo, a gente lava e conforme vai aumentando, a gente depois comercializa ele, né? E daí veio a ideia de nós fazermos sempre essa volta no Rio Maguari, pegar esse material reciclável, até que agora a gente já encontrou quantidade grande de plástico preto, chamado lona. A gente não consegue dizer se jogaram propositalmente, ou se a maré quem subiu por demais e conseguiu puxar de alguma empresa. Mas a quantidade foi demais, absurda. Eu criei o Cata Caratateu em prol do catador, de trocar essa informação, fortalecer o contato de nós catadores. O nome Cata é de caratador, e o Caratateu é da ilha de Caratateu, então ficou Cata Caratateu. De nós termos como se fosse uma rede, um apoiando o outro. E, seu Antônio, e esse é o trabalho que sustenta muitas famílias, não é, seu Antônio? Com certeza, eu digo que é uma nova frente de trabalho. Nós, catadores, eu digo que a gente elimina o foco da dengue, chikungunya, zika, cólera e outros. E falta o Estado reconhecer, vir executar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Estado, a gente vê... Quando eu digo o Estado, não é governador, quando eu digo o Estado, as autoridades parlamentares, né? As autoridades políticas. Quando eu falo Estado, é isso. Então, falta o Estado se manifestar, reconhecer essa nova frente de trabalho. Cata Caratateu para todos. Reduzir, utilizar, reciclar, repensar e recusar. Aí é isso, o Cata Caratateu para todos, a gente busca falar dos catadores e passar informação do que acontece dentro da ilha. Mas, priori, é com relação aos catadores. Então, seu Antônio, o Cata Caratateu é uma associação informal. Isso, falou bem, informal. Não existimos de direito. E há quanto tempo existe essa rede informal? Há 3 anos. Bem, mundo, é o que eu digo para vocês, vem para cá para o canal, que aqui nós temos pessoas com responsabilidade social, como o seu Antônio Batalha, com a sua reciclagem. Nós temos aqui fazedores de cultura, levando a cultura do nosso estado, da nossa Amazônia para o mundo, como o nosso querido Antônio Batalha, através do Ecoboi Ametista. E aqui nós temos muita novidade. Seu Antônio, muito obrigada pela sua participação. Sucesso para seus 2 trabalhos, que vocês consigam vencer. Obrigada. Obrigado, Eco, amiga Eco, abraço a todos. Ela é de papo